Então, nessa aula, nós vamos fazer o ursinho, começando pelas pernas, e vamos subir o corpo, embutindo os braços para evitar essa costura. A cabecinha é a mesma do ursinho que a gente já fez. Eu só fiz um focinho diferente, esse focinho tem relevo. E também vamos colocar olhinhos com travas, que são esses aqui. Diferente do chaveirinho que a gente fez o olho bordado. Eu vou fazer aqui com o fio pelúcia, mas você pode fazer com o fio de algodão da mesma forma. Para fazer esse ursinho, a gente trabalha primeiro os dois braços, arremata e já deixa eles prontos. Depois a gente dá início às pernas, porque quando chegar aqui na carreira, os bracinhos já têm que estar prontos. Por isso, vamos começar por eles. As orelhas e o focinho você pode fazer antes ou depois de concluir a cabeça, porque elas serão costuradas. Começando pelo braço, eu faço um anel mágico e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Não vamos fazer 6, essa receita começa com 4 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Coloco o fio de marcação. E aí, na segunda carreira, vamos fazer 4 aumentos. Então, eu faço 2 pontos em cada ponto baixo. E fico com um total de 8 pontos. Desta forma. Faço meu nozinho no avesso. Esse pedacinho de fio, se você quiser, você pode cortar. Eu vou deixar como enchimento para o bracinho. Passo o fio de marcação para frente. E agora, vou trabalhar da carreira 3 até a 8, somente esses 8 pontos. Então, não vou fazer mais aumentos até a 8ª carreira. Lembrando que, mesmo nas carreiras onde a gente não tem aumento e nem diminuição, continuamos passando o fio de marcação para frente e para trás, ao final de cada carreira. Aqui eu já tenho um pedacinho do braço pronto, eu pego o fio do anel mágico, enrolo e já coloco aqui dentro e continuo o trabalho até a 8ª carreira, com 8 pontos, e aí eu mostro pra vocês o arremate na sequência. Terminadas as 8 carreiras, se você tiver dúvida, você pode contar aqui desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vamos colocar um pouquinho de enchimento para fazer o volume das mãozinhas. Então, o enchimento não é no braço todo, é somente uma bolinha. Eu coloco aqui e empurro ela para a parte da mãozinha, e essa parte aqui fica achatada e sem enchimento. Posso tirar o fio de marcação e vamos fazer a carreira de arremate com o fechamento de 3 pontos baixos. Esse fechamento é para fechar a abertura aqui, para que ele fique plano e facilite quando a gente for embutir no corpo. Então, eu passo meu fio para trás, entro no ponto de um lado e do outro. Pego 2 pontos e faço um ponto baixo. De novo, dos 2 lados, o segundo ponto baixo, e nos últimos pontos eu faço o terceiro. E aí, fica fechadinha a nossa peça.
Aí, é só deslizar o fio, não preciso fazer mais um ponto baixíssimo, e tenho o meu bracinho pronto. E aí, vamos fazer duas peças iguais a essa. Aqui, eu já tenho os dois bracinhos finalizados e arrematados, e vamos começar as pernas. Eu já fiz a primeira, que também nós vamos arrematar, e vou fazer com vocês a segunda perna. Uma observação importante é que a mesma receita da orelha, que nós fazemos 6 pontos baixos no anel mágico, na segunda carreira 6 aumentos, e depois uma sequência sem aumentos, é a mesma receitinha da perna. Só que na perna, eu trabalho até a carreira 6, então é uma carreira a mais do que a orelha, que será até a carreira 5, e o focinho nós vamos fazer a mesma coisa, só que repetir até a carreira 4. Então, é uma carreira a menos para o focinho, uma carreira a mais para as pernas. E a receitinha da orelha, você já tem no outro vídeo do chaveirinho. 4, 5, 6 pontos baixos, fecho o anel mágico, fio de marcação, a segunda carreira, 6 aumentos, e fico com 12 pontos. Doze pontos, na terceira eu faço sem aumentar, e vou repetir para as pernas até a sexta carreira. Essa segunda perninha, nós não vamos arrematar, com o próprio fio a gente já vai fazer a união com a outra perna e seguir trabalhando o corpo. Cheguei na sexta carreira da segunda perninha, eu tiro o fio de marcação, porque ele vai mudar de lugar, só que eu não corto o meu fio. Venho com a primeira perninha que eu já tinha arrematado, localizo o meu último ponto, é aonde fica o degrauzinho. No ponto seguinte, eu faço ponto baixo. E aí, eu junto as duas partes. Vou fazer toda a volta de uma perna com 12 pontos e dar sequência com mais 12 pontos da segunda perna. E aí, vamos ficar com uma peça única com 24 pontos na carreira. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cheguei no último ponto dessa perna, 12. Esse fio nós vamos usar para fazer um pontinho entre as pernas, não corte esse fio ainda. Agora, vamos voltar aqui na perna. Localizo o meu último ponto, venho no ponto seguinte e faço mais 12. Último ponto, 12. Então, eu tenho 24 no total. Aqui no entrepernas, fica esse buraquinho que nós vamos fechar com a agulha de tapeçaria. Então, aquela agulha mais grossa, aquele fio que nós deixamos aqui do arremate, passo pela agulha e faço 2 pontinhos aqui, olha, para fechar. Como é uma parte que vai ficar para dentro, eu posso até fazer um nozinho e já deixo esse fio também como enchimento para minha peça. Fiz o nozinho para fechar bem e jogo o fio em uma das pernas
para continuar o trabalho. Então, aqui já temos as duas pernas unidas e vamos continuar para o corpo. Aqui eu vou colocar o fio de marcação. Ao final dos 24 pontos, será agora a marcação da nossa carreira. E vamos trabalhar da carreira 8 até a 16, então são 9 carreiras com os 24 pontos, não vai aumentar e nem diminuir. Somente fazendo ponto sobre ponto, mantendo os 24 por 9 carreiras. Neste momento, eu já fiz a carreira 8 e a carreira 9. Se você quiser, você pode fazer a troca de cor para fazer uma camisetinha para o seu urso. Se você não quiser, é só continuar trabalhando na mesma cor. Aqui, eu vou fazer uma camisetinha, então, o que eu faço? Vamos relembrar a troca de cores. Eu corto o fio que eu estou trabalhando, deixo um pedacinho, e vou colocar o fio branco. Então, aqui no meu último ponto, eu vou desmanchar e vou colocar a cor branca. Faço a primeira laçada com a cor marrom, a segunda já pego o branco. E aqui no avesso, eu dou um nozinho nas duas pontas, do branco e do marrom. O primeiro ponto da troca de cor, eu faço baixíssimo e continuo trabalhando em branco. Uma outra opção, se você quiser um relevo aqui na troca de cores, você pode pegar somente a alça de trás do ponto. Olha como fica diferente. Esse daqui eu peguei o ponto inteiro e aqui eu peguei somente a alça de trás. Então, ele dá um detalhe na troca de cor, se você quiser. Eu vou fazer da forma tradicional. E aí, eu sigo, apesar de ter mudado a cor, a mesma receita. Eu fiz a carreira 8 e 9, então, aqui eu já conto a 10 e vou fazer até a carreira 16 com a cor branca. Lembrando também, aqui eu já terminei a minha carreira da troca de cores, aquele ponto baixíssimo que nós fizemos, não esqueça dele, ele faz parte da nossa contagem. E aí, você faz ponto baixo, normalmente. Olha só, terminei aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, sem aumentar. E na carreira 17, vamos embutir o braço. Como que vamos fazer isso? Eu começo a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que eu cheguei na lateral do corpinho. Se você errou na contagem das carreiras ou não posicionou corretamente a sua marcação, essa conta vai dar errado. Então, se você não chegou nesse ponto aqui na lateral do corpo, você vai ter que adaptar a sua receita, fazer pontos a mais ou a menos nessa sequência de 6, para encaixar o bracinho do lado do corpo. Vou pegar um deles, coloco o lado direito com o direito do corpinho. E aí, da mesma forma como a gente fez no fechamento, vou pegar o ponto do braço e do corpo ao mesmo tempo nos próximos 3 pontos. Primeiro no braço, depois no corpo, faço 1, 2 e 3 pontos baixos. E aí, eu já tenho o bracinho embutido. Na parte da frente, vamos fazer 9 pontos baixos. Entre um braço e outro, eu coloco 9 pontos. Nove pontos, pego o segundo bracinho, coloco direito com o direito do corpo
e prendo o segundo braço. E no final da carreira, restam 3 pontos que eu faço normal, com a cor branca. E chego na minha marcação. Esses 2 fiozinhos aqui, nós vamos puxar para dentro e dar um nozinho. O fio de um braço no outro, por dentro da peça. Porque senão ele, ó, começa a abrir. Então, puxe bem, deixe bem próximo aqui do corpinho. E faço o nó. Eu já coloquei enchimento nas pernas e agora eu coloco no corpo. Aqui não precisa repuxar o nó, senão o bracinho vai levantar. Deixa uma folguinha aqui por dentro, e aí pode colocar enchimento no corpo todo. Na próxima carreira, nós vamos fazer 12 diminuições. Para fazer as diminuições seguidas, uma da outra, se você tiver uma agulha 4,5, aqui eu estou usando a 5, é mais fácil de pegar as diminuições seguidas. Então, em todos os pontos, ó, fiz uma diminuição, já faço uma em seguida. E aí, os 24 pontos vão se transformar em 12. Cuidado para não pegar enchimento junto com o ponto. Empurra aqui o enchimento, pega só o fio. Em cima do bracinho, olha, diminuição também. Como eu estou trabalhando com a cor da camiseta, na próxima carreira eu vou voltar com a cor do corpo, porque vamos fazer o pescoço. Se você está fazendo tudo da mesma cor, é só continuar. Na última diminuição, eu volto na minha cor. Primeira laçada branca, segunda marrom. E na próxima carreira, eu trabalho 12 pontos, sem diminuir. Faço o primeiro ponto baixíssimo, também aqui, se você fizer a troca de cores, e mais 11 pontos. E aí, o nosso corpinho já está pronto. Se você quiser costurar a cabecinha que você já tem pronta, né? Aqui só um exemplo, você poderia costurar. Como no amigurumi a gente sempre evita a costura, porque é uma parte que ninguém gosta de fazer, nós vamos subir aqui direto, fazendo a cabecinha. Então, vamos fazer aumentos e depois diminuições, arrematando no topo da cabeça. Então, a primeira carreira da cabeça, eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Por toda a volta, e eu fico com 18 no total. Já tenho aqui 18 pontos, e aí, na próxima carreira, vou fazer 2 pontos e um aumento. Então, é a mesma sequência da cabecinha que fizemos à parte. No final dessa carreira, eu fico com 24 pontos, e na próxima eu vou fazer 3 pontos e um aumento,
para ficar com 30 pontos. Então, eu vou adiantar aqui essa parte e já volto para continuação. Terminei a carreira com 30 pontos, parece que deu errado, mas é isso mesmo. Lembra que no início da bolinha a gente ficou com uma parte plana? Então, é exatamente essa mesma parte plana. A partir de agora, da carreira 23 até a 29, que são 7 carreiras, e aí vamos modelar a cabeça. Antes de fechar, nós vamos colocar os olhinhos com trava, não esqueçam. Aqui, a nossa técnica de marcação de carreiras, olha, o meu fio não chega ali em cima para marcar. Então, é só colocar um outro pedacinho de fio, e eu vou marcar que essa é a primeira carreira dos 30 pontos, para não ter que contar desde a perninha em qual carreira eu estou. Então, eu faço aqui 2 pontinhos, marco e continuo. Então, eu já sei que essa é a carreira 23. E eu conto a partir dela. Terminadas as 7 carreiras com 30 pontos, nós vamos colocar os olhinhos. A indicação da receita é para colocar entre as carreiras 26 e 27 com 3 pontos de distância entre os olhos. Aqui eu tenho a minha marcação da carreira 23, então eu venho acompanhando aqui até a parte da frente. Então, eu sei que aqui é a 23, 24, 25, 26. Então, entre a 26 e a 27, eu vou colocar o olhinho com 3 pontos de distância. Então, eu venho com a agulha de tapeçaria e um pedacinho de fio e marco aqui, olha. 1, 2, 3 pontos. Aí, você pode achatar a cabecinha para ver se ficou centralizado. Acho que eu posso colocar aqui um para o lado. Então, puxo o fio. E desloco um ponto. Continuei aqui com 3 pontos de distância, e agora está mais centralizado. Parece muito pertinho, mas é isso mesmo. Para o fio pelúcia, olhinho de 12 milímetros. Para o Amigo Love, pode ser o de 8. Coloco aqui, bem entre um ponto e outro, onde eu tenho o meu fio de marcação. Tiro primeiro. Vejo se está tudo certo. E só, então, coloco as travas. É só empurrar, como se fosse uma tarraxinha de brinco, só que ela não sai mais. E aí, vamos continuar agora fazendo as diminuições. Vou fazer uma carreira, 3 pontos e uma diminuição. Na próxima, 2 pontos e uma diminuição. 1 ponto e uma diminuição, igualzinho o chaveiro. Se você for fazer o ursinho com o Amigo Love de algodão, talvez você tenha que acrescentar uma carreira aqui de 30 pontos. Então, ao invés de 7, você pode fazer com 8 carreiras. No pelúcia, 7 carreiras já são suficientes. Vamos arrematar com aquelas 6 diminuições e aí o corpinho estará finalizado. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como eu faço a costura do focinho, o bordado, vou costurar as orelhas com o fio pelúcia também, e vamos fazer o cachecol, que é opcional, mas fica bem interessante para colocar nas suas peças. Uma dica importante, quando você for fazer o preenchimento do ursinho, não esqueça de preencher essa parte do pescoço também, porque normalmente as pessoas colocam um bloco de enchimento no corpo, sobem para a cabeça e depois colocam um bloco dentro da cabeça. E esse espacinho aqui fica vazio. E isso que faz o ursinho ficar com a cabecinha mole. Então, para que ele fique com a cabecinha firme assim, não fique caído pro lado, coloque bastante enchimento também nessa parte do pescoço. Faça bolinhas menores, faça o preenchimento do pescoço. E só depois coloque o enchimento da cabeça. Por hoje é só, espero vocês na próxima aula.